Muito bem. Raiva e primarismo. A raiva, segundo Joana de Ângeles, é um sentimento que se exterioriza toda vez que o ego sente-se ferido, liberando esse abominável adversário que destrói a paz do indivíduo. Inquestionável. Esse abominável adversário que destrói a paz do indivíduo. A pessoa que tem raiva não consegue ter paz, de forma alguma. Por isso que é importante que a gente estude e compreenda como nós devemos lidar com este abominável adversário, que é a raiva. Instala-se, continua ela, inesperadamente em face de qualquer conflito expresso ou oculto, transferindo golpes violentos de injúria e de agressividade. Inerente a todos os animais, no ser humano, porque portador de vontade e discernimento, é responsável por transtornos que conseguem obscurecer a razão e perturbar-lhe o equilíbrio, produzindo danos emocionais de pequeno ou grande porte, a depender da extensão e da profundidade de que se reveste. Olha que coisa tenebrosa que é este elemento complicado, este abominável adversário, né? Quando existe a primazia dos instintos agressivos na contextura do ser, este, diante de qualquer ocorrência desagradável, real ou imaginária, rebolca-se na situação danosa, em agitação inconsequente, cujos resultados são sempre lamentáveis, quando não funestos. Olha que coisa dramática, não é? Predominando nele o instinto de arbitrária dominação, em falsa postura de superioridade, percebendo a fragilidade dessa conduta e a impossibilidade de impor-se, porque não considerado quanto gostaria, recorre ao mecanismo psicológico da raiva para exteriorizar a violência ancestral que lhe dorme no íntimo. Ele gostaria de ser reconhecido. Isso é muito comum. Isso é muito comum. A pessoa gostaria de ser reconhecida no meio social ou no ambiente onde convive. Quando ela não é, quando ela é rechaçada, ela é colocada no seu devido lugar, a pessoa se revolta e se ira contra o meio em que ele está se relacionando. E exterioriza violência que está dormente no seu íntimo. A semelhança de um incêndio que pode começar numa fagulha e trazer prejuízos incalculáveis pela sua extensão, a raiva também pode ser ateada por uma simples insinuação de pequena monta, transformando-se em vulcão de cólera destruidora que avassala. Olha, gente, a pessoa explode de uma tal forma que é incontrolável, um vulcão de cólera destruidora. Há indivíduos especialmente dotados da facilidade de enraivecer-se que alternam essa emoção com a psicastenia, palavra cunhada por Jung, como uma fraqueza psíquica responsável por um estado de astenia psíquica constitucional, com forte tendência para a depressão, para o medo, para a incapacidade de suportar desafios e dificuldades mentais. Olha,
psicastenia. A raiva produz uma elevada descarga de adrenalina e cortisol no sistema circulatório, alcançando o sistema nervoso central, que se agita, produzindo ansiedade e mantendo o sangue na parte superior do corpo, no que resultam diversos prejuízos para as organizações física, emocional e psíquica e espiritual. Eu acrescento aqui. Eu acrescento a parte espiritual também. Né? Repetindo-se com frequência, produz o endurecimento das artérias e predispõe a vários distúrbios orgânicos. As artérias ficam endurecidas, consequentemente, dificulta a fluência do sangue, levando a pessoa a ter distúrbios circulatórios graves, né? De alguma forma, a raiva é um mecanismo de defesa do instinto de conservação da vida, que se opõe a qualquer ocorrência que interpreta como agressão, reagindo de imediato quando deveria agir de maneira racional. Porque toda a faculdade de discernir irrompe desastrosa, assinalando a sua passagem por desconforto, cansaço, amolentamento das forças, logo cessa o seu furor. Quando passa aquele furor de raiva, a pessoa fica depauperada. A pessoa fica em frangalhos, como se tivesse recebido uma série de lambadas, porque o corpo cede, né? Acomoda. Então aquele furor, aquele vulcão vem acalmar e o indivíduo fica desgastado. O animal selvagem, quando perseguido ou esfaimado, ataca para logo acalmar-se, conseguindo o seu objetivo. O ser humano, além dessa conduta, agride antes por medo de ser agredido, aumentando a agressividade de qualquer ato sob a coerção do pânico que se lhe instala de momento ante situações que considera perigosas, evitando raciocinar, racionalizar a atitude, antes parecendo comprazer-se nela, sustentando a sua superioridade sobre o outro, aquele a quem atribui o perigo que lhe ronda. Olha que coisa! Ele tenta criar uma ação ele está se sentindo ameaçado. O José está ameaçando o Benedito. O Benedito, por sua vez, ele na sua superioridade, ele sustenta aquela ação de superioridade, porque aquele a quem atribui o perigo que ele ronda sobre o Benedito. O seu processo de evolução do pensamento e da consciência, porque estacionado nos remanescentes do período egocêntrico, ora transformado em egóico, estimula esse comportamento inoportuno e prejudicial, cujos efeitos danosos logo serão sentidos em toda a sua extensão. O círculo da raiva é vicioso, porque o indivíduo adapta-se a essa injunção, passando a gerar um comportamento agressivo quando não vivenciado uma postura contínua de mau humor. Quando o indivíduo não consegue vivenciar aquela postura de prepotência,
ser o dono da bola, ele simplesmente acaba agredindo. Essa raiva inditosa é resultado de pequenas frustrações e contínuas castrações psicológicas, muitas vezes iniciada na constelação familiar, quando pais rigorosos e imprudentes, violentos e injustos, assumem postura coercitiva em relação aos filhos, impondo-se-lhes sem a possibilidade de diálogos esclarecedores. É uma pena. A pessoa impõe a sua conduta, o seu comportamento, sem discutir, sem explicar. Falar, meu filho, não compensa agir assim, tenha paciência, as coisas vão melhorar, não precisa se exasperar, tenha paciência, as coisas vão se encaixar como se deve. Não, o indivíduo, ele simplesmente são pais e um lar em desacerto, ele simplesmente não abre possibilidade de diálogo para com o filho. E com isso, o filho acaba ficando raivoso. Voltamos.